Entre Conversas está no ar e hoje nós vamos bater um papo sobre a cobrança pela perfeição. Não saia daí! Você tem sido muito rigoroso ou rigorosa consigo? E sobre as suas conquistas, você se parabeniza na mesma proporção em que se cobra? Como mudar essa realidade e pegar um pouco mais leve com você mesmo? Quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é a jornalista e criadora do projeto Valentinas, Joyce Bandeira. Tudo bem, Joyce? Oi, tudo bem? Ótimo estar aqui de novo. Muito bem-vinda de novo. Joyce, as pessoas estão cada vez mais se cobrando, seja nas mais diversas áreas. E eu queria tentar saber de tu por que isso tem acontecido cada vez mais. Qual a tua opinião sobre isso? Pois é, e agora a gente passou já da metade do meio do ano, né? Então parece que não é uma coisa, o ano está no meio, a gente já passou da metade dele, e aí essa pressão vem ainda mais sobre o que eu fiz, sobre o que eu não fiz, né? Eu acho que o período de pandemia também trouxe isso muito forte. Houve um momento da pandemia que foi de adaptação, né? Então a gente voltou para casa, trabalhou de casa, estudou de casa, e agora isso já, né, mais de um ano aí como rotina. Eu acho que a gente se perdeu um pouco em relação a isso e a sensação é que a gente é engolido mesmo, né? Pela quantidade de reunião que a gente faz, pelo WhatsApp que fica ali sempre apitando, e isso faz a gente perder um pouco essa nossa consciência até de avaliar, mas espera aí, não é que eu não estou dando conta, eu estou fazendo muita coisa, né? São coisas diferentes. Então, não é que eu não sou capaz ou que eu não consigo, mas é que às vezes eu estou fazendo muita coisa e aí não é humanamente possível fazer tudo isso, né? A sensação que eu tenho é que toda hora tem alguma orientação pra gente, no sentido, às vezes orientações que parecem de fato alguém mandando. Faça isso, faça aquilo, você precisa produzir, você precisa pensar positivo, você precisa fazer algo, estar a todo momento fazer algo. E algumas das vezes tem também o você precisa ser melhor. E eu acho que essa busca por estar sempre querendo fazer o melhor, o melhor, o melhor, que tem deixado as pessoas assim, né? Sim, porque a gente caminha para um lugar, existe uma linha muito tênue ali entre o que é bom e o que é tóxico, né? Então a gente fala hoje da positividade tóxica, da ideia do faça o trabalho que você ama e nunca mais trabalhe. Então, existe essa cobrança que não é real. E não tem como eu falar para qualquer pessoa faça de uma forma, porque cada um tem um ritmo, cada um tem uma forma de fazer, né? E acho que quando isso já é um comportamento que tem se mostrado assim preocupante há algum tempo, mas eu acho que com esse período que a gente está agora, nós perdemos algumas rotinas que são importantes para o nosso processo, tanto criativo quanto de descanso, né? Então, se você trabalha em um lugar, você, por exemplo, aí na TV, né? Você termina, você levanta, pega as suas coisas e vai embora. Quando a gente faz isso de casa, a gente nunca desliga, né? Às vezes eu percebo que faz 4 dias que eu não desliguei meu computador, que ele fica aqui. Então você não fecha esses ciclos, e isso traz um cansaço maior, uma sensação de, como você falou, de tem sempre alguém me cobrando, sempre alguma coisa inacabada, sempre está faltando alguma coisa, e aí é nesse momento que a organização e esse processo de parar, respirar e falar, peraí, deixa eu ver tudo que eu tenho que fazer, o que eu dou conta de fazer hoje, o que eu vou continuar amanhã e depois, né? Para sair desse lugar, como você falou mesmo, da cobrança, de sentir que todo mundo está me cobrando alguma coisa, né? E eu acho interessante porque a cobrança, ela tá muito associada a um outro sentimento que é a culpa. E aí é sempre a culpa por coisas que deveriam ser tratadas como talvez naturais. O descanso, por exemplo. O descanso faz parte da vida do ser humano. O ser humano precisa do descanso para viver de fato. E aí, a todo momento, é tanta cobrança que aí se você não atende essa expectativa, vem a culpa e piora tudo, né? Sim, porque hoje a gente tem a ideia de que quando você está descansando, você não está trabalhando, né? Então, se eu estou descansando, eu não estou produzindo, eu não estou fazendo, e aí vem essa culpa de não ser produtivo. Mas a verdade é que para a gente conseguir criar, a gente precisa do descanso,
né? Não é um ou outro. Então, para eu conseguir ter uma mente ágil, né? Estar conectada com a minha criatividade, conectada com os meus processos, com a minha própria memória, né? A nossa memória não funciona sem uma boa noite de sono. Então, eu preciso do descanso para conseguir trabalhar. E aí essa culpa fica nesse lugar, assim, se eu estou descansando, na verdade, nossa, eu poderia estar fazendo isso, eu poderia estar assistindo isso, eu sempre poderia estar fazendo alguma coisa, e aí eu não aprovei esse descanso que é tão importante, né? E a gente fala dessa culpa no sentido da criatividade, por exemplo, mas ela faz parte de vários outros momentos da nossa vida que talvez, se a gente aceite de fato que a gente precisa dizer não em determinados momentos e não se cobrar ou se culpar por dizer não. Simplesmente não, não quero, não, não posso, não, não vou. E é uma maneira também da gente se resguardar, né? É uma maneira de talvez transformar todo esse sentimento que a culpa traz. Sim, e o não é uma palavra tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil, né? E o não é um posicionamento. Olha, eu não consigo fazer isso agora, ou eu não consigo me envolver nesse projeto agora, né? Então, quando a gente não faz isso e vai abraçando as coisas, a gente se perde e depois se culpa porque se perdeu, né? Então, precisa mesmo, a gente tem que fazer esse movimento de voltar e falar, peraí, quem eu sou, o que, que eu quero nesse momento, o que eu dou conta de fazer nesse momento, né? Eu uso caderno, então eu vou rabiscando no caderno, e às vezes eu tenho várias ideias, eu falo, nossa, quantas ideias legais, mas agora o meu foco é colocar essa aqui em prática. Depois eu volto, né, e vou para as outras. Senão, daqui a pouco você vira uma pessoa com muitas ideias, com muitos projetos, ou que está extremamente cansada ou extremamente culpada por não conseguir se entregar para fazer aquilo, né? Mas é porque, na verdade, você está dividindo sua força e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Seria então essa uma saída, talvez a organização, e organização no sentido de que eu tenho uma lista, talvez eu não tenha que dar conta dessa lista inteira, então talvez eu comece pelo mais importante, é isso? Isso, porque assim, não precisa sair assim, correr atrás de 1000 fórmulas de organização, nada disso, porque aí às vezes a gente fica muito preocupado em aderir a um método e aquele método não tem nada a ver com o nosso ritmo, com o nosso jeito, né? Então, é encontrar a sua forma de organizar. A primeira forma de fazer isso é pegar tudo que tá bagunçado e organizar de uma forma metódica. Então, a lista pode ser isso. O que eu preciso fazer essa semana? E aí, às vezes, só anotando, você já vai perceber que aquelas coisas você não consegue fazer em uma semana, que você precisa de um mês inteiro para fazer aquilo, né? E aí você vai desenvolvendo esses processos de consciência e respeitando o seu tempo mesmo, né? Então, olha, essa semana eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Semana que vem eu faço isso, né? Nossa, até semana que vem eu tô cheia, não posso fazer mais nada. Tem que resolver essas pendências para depois começar uma coisa nova. Então, o dizer não, como você falou, né? E esse processo de organização bem básico mesmo, só de listar o que você tem para fazer, o que é importante para você, já é um ótimo começo para sair desse lugar tanto da cobrança e desse sentimento que você não está produzindo, né? Porque aí você consegue perceber o quanto você está produzindo, na verdade, né? É que eu penso que esse não, quando a gente fala não para as coisas que nos incomodam ou que a gente não consegue fazer em determinado momento, ele traz para a gente uma sensação muito contrária que a palavra tem. A gente fala o não e em troca a gente ganha um sim para várias outras coisas. Um sim para o meu tempo, um sim para mim, um sim para o que eu penso. É mais ou menos isso, né? Um sim para eu acredito, para o que eu defendo, né? Um respeito mesmo com você. Então, o não, ele não. Eu acho que o não, ele não é uma palavra negativa, na verdade, ele é um posicionamento, né? E não precisa ser um não, não quero, se é uma coisa que você quer, né? Olha, é só um não nesse momento. Se você quiser voltar e a gente conversar de novo no mês que vem, ou daqui 2 semanas, quando eu resolver isso, a gente pode falar de novo, né? Mas dizer um não para o outro, dizendo sim para você, né? Assim, sim para o que você está fazendo agora nesse momento. Pensando nesse não para toda essa aceleração que tem no mundo agora, né? Tipo, todo esse imediatismo. Tu lida direto com criatividade, seja na oficina de escrita criativa ou sobre criatividade produtiva. E aí, quando a gente fala em descanso, qual é o papel do descanso nesse processo criativo?
Então, o descanso ele é essencial e ele faz parte do processo criativo. Então, não existe criatividade sem descanso, porque a criatividade ela precisa de um espaço para ela existir, né? Então, se você está sempre produzindo, e por isso até que eu tenho a oficina, né, de criatividade produtiva, se você está sempre produzindo, você não está criando. Então, a gente tem que olhar os dois como dois processos que se complementam. Então, na criatividade, eu tenho espaço, eu tenho liberdade, eu testo, eu experimento, eu brinco. A gente fala muito da nossa criança interior, né? Eu vou resgatar a minha criança para ver o que ela vai brincar, o que ela quer fazer. E a partir daí eu vou tendo ideias, eu vou criando, né, manifestações, coisas que eu quero fazer. E eu transformo isso em um negócio, em um projeto, em um conteúdo, um texto. O processo de escrever um texto é um processo assim. Aí, nesse momento, eu produzo. Então, quando eu vou produzir, eu já estou em um processo mais mecânico, um processo de execução, que eu já tenho que olhar como eu vou fazer, quando eu vou fazer, quando eu vou entregar, né? E aí a outra parte é a parte onde eu sou livre, que eu posso experimentar várias coisas. E o descanso faz parte disso, porque você vai conseguir brincar cansada? Você vai conseguir fazer alguma coisa, né? Se sua mente não está consciente, então, para você criar, para quem trabalha com criatividade, você estar conectado com a sua consciência é muito importante. E a gente só consegue fazer isso quando está atento, né? Então, quando a gente não descansa, a gente não está atento. E eu acho que tem muito nesse processo de criatividade, você está dentro, inserido num determinado projeto e está vendo aquilo tão de perto que você não consegue enxergar as possibilidades, os horizontes que aquele projeto, ou até a capacidade que aquele projeto tem, né? Então, se você dá um passo para trás e se permite ver aquilo de fora, se permite viver outras coisas, dá espaço para a mente, talvez tenha um sucesso maior, né? Exatamente, permitir o corpo descansar, permitir a mente descansar, né? E é um descansar de verdade, não é um sentar no sofá, assistir um filme culpada por não estar fazendo outra coisa. É realmente viver aquele momento, né? Uma vez eu ouvi, e eu achei super legal isso, que a criatividade ela é um processo assim, como a respiração, que você expande e contrai. Então, quando você está no processo de criar, né? Então, você está expandindo, você está puxando tudo, você vai experimentar tudo. E aí você pega tudo aquilo que você experimentou e organiza. Isso é o contrair. Aí você cria limites, assim, eu vou fazer isso. Aí, quando você criou esse limite, você vai criar dentro daquele limite. Aí você expande de novo, testa de novo. Aí depois você vai finalizar, como se você estivesse editando um texto. Então, eu posso escrever várias coisas. Aí, o meu processo de contrair é escrever. Aí depois eu olho para aquele texto pronto e falo, acho que eu vou trocar isso, eu brinco de novo com aquele texto. Aí depois eu vou contrair de novo quando eu vou editar, né? Revisar, publicar. Então é como se fosse um processo, assim, que eu tenho muita liberdade, depois eu vou olhar para aquilo com consciência. Então, se eu não tenho energia para fazer esse movimento, eu não consigo. Então, o descanso ele não é para um ou para outro. O descanso existe para que você tenha a possibilidade de criar, né, na sua mais completa forma. Joyce, muito obrigada pela tua participação mais uma vez. Eu tenho certeza que teremos outros encontros, porque a gente tem muita coisa para falar. Adoro, pode me chamar. Até mais, Joyce. Até, tchau, tchau. O Entre Conversas fica por aqui, até a próxima edição. Tchau!